Vamos chamar agora a Denise. Denise, nossa parceira terra, que está lá em Curitiba, onde o Pimentel foi eleito. Oi, Denise, tudo bem? Emília falando, me escuta? Discute sim. Boa noite, Emília. Boa noite a todos os internautas, os leitores do Portal Terra, parceiro da Banda B. Acabou de conversar, inclusive, ao vivo com o prefeito eleito aqui na Rádio Banda B, o Eduardo Pimentel, do PSB, prefeito que foi eleito com 57% dos votos. A Cristina Grêmio, do PMB, o Partido da Mulher Brasileira, acabou ficando com 42% dos votos. O que impressionou aqui, Emília, foi a questão da abstenção. 430 mil pessoas não apareceram para votar. Somados aos votos nulos e brancos, nós temos aí praticamente o mesmo número de votos de Eduardo Pimentel. Aí a gente está analisando aqui qual seria o motivo, né? Tem muita gente da esquerda, com certeza, que não apareceu para votar, porque a esquerda não foi representada aí, nos dois nomes, Eduardo Pimentel e Cristina Grêmio. Eduardo, do PSD, o partido do governador Ratinho Júnior, que tem como vice o PL, Paulo Martins. Mas Jair Bolsonaro, por exemplo, não apareceu aqui. Por quê? Porque ele também tinha uma representante aí da extrema-direita, Cristina Grêmio, jornalista. Então, ele ficou neutro neste segundo turno. Aí a esquerda, né, que ficou em terceiro com o Luciano Dutti, do PSB, acabou não se sentindo representada em Curitiba. Foi uma guerra aqui, Emília, simplesmente os debates, foi uma troca de acusação daqui, dali, a questão da tarifa pegou bastante aqui em Curitiba também, a questão do transporte público, a candidata derrotada colocou uma proposta de que quem iria transformar aqui a tarifa em Curitiba como Uber, como táxi. Quem mora mais longe iria pagar mais, quem mora mais perto iria pagar menos. Isso caiu como uma bomba no segundo turno e, com certeza, né, acabou prejudicando a Cristina Grêmio, que daqui a pouco, inclusive, vai falar, o Eduardo Pimentel já falou, e aí a gente tem agora a definição em Curitiba com o candidato apoiado pelo governador Ratinho Júnior, agora eleito por 4 anos, e Eduardo Pimentel, que é atual vice-prefeito de Curitiba, Emília. Denise, muito boas as suas informações. Importante dizer aqui, antes de encerrar com você, que a Cristina Grêmio é uma figura que não é uma figura política, né? Ela é uma jornalista e que, sim, mesmo não tendo levado a prefeitura, ela se destacou também, né, nessa eleição, porque é uma mulher que não veio da política, é uma jornalista e conseguiu aí, ó, com quantos? 42% se destacar aí nesse segundo turno. Ir para um segundo turno, que é muito difícil, não sendo uma figura conhecida, ela conseguiu isso daí. Muito obrigada, viu, Denise, pelas informações. Até uma próxima. Com certeza. Só lembrando que, no começo da campanha, 70% dos curitibanos não sabiam sequer quem era Cristina Grêmio. Foi uma grande campanha, com certeza ela sai vitoriosa também, e agora é o nome na política aqui em Curitiba. É impressionante. É isso aí. Obrigada, Denise. É impressionante, né, Isa? A gente teve também, foi um segundo turno, foi um primeiro turno, uma eleição de 2024 muito polêmica, com muita violência, muita fake news, muita coisa absurda que a gente desacreditou quando viu. Mas é importante também dar o mérito a quem se destacou. A Cristina Grêmio foi um destaque, uma figura como o Marçal, que não veio da política, uma pessoa que é jornalista, não era uma figura conhecida, conseguiu passar para um segundo turno e desse segundo turno ficar com 42%. Queria saber de você qual que é a sua análise com relação à política feminina no Brasil, no sentido de você acha que em 2026 teremos mais projeção e possibilidade de crescimento feminino na política? Nossa, ótimo você ter trazido esse ponto, porque eu acho que dialoga com o comecinho, né, quando a gente estava conversando sobre a participação das mulheres. Porque o caso de Curitiba, ele é muito interessante para a gente pensar como um case, porque nesse caso a gente tem, no caso de Curitiba, direita e extrema-direita. E nesse caso, a extrema-direita é representada por uma mulher, né? Ela é do Partido da Mulher Brasileira, que apesar do nome, né, enfim, ela adota uma posição que é uma posição conservadora, chegou a ter o apoio ambíguo, né, porque o Bolsonaro apoiou e não apoiou exatamente, mas acabou no final das contas fazendo um apoio indireto à Cristina Grêmio. Então, acho que a Cristina Grêmio é um caso parecido com o do Pablo Marçal mesmo, né, mas interessante porque a gente tem duas questões, né, a gente tem
uma necessidade de aumento de mulheres, de participação das mulheres na política. A gente tem legislação para isso, a gente tem cota, mas há uma série de problemas envolvendo a atuação, de fato, das mulheres na política. E a gente tem um outro fenômeno que são mulheres que estão participando da política a partir de uma perspectiva ou da extrema-direita, ou uma perspectiva antidemocrática, ou uma perspectiva conservadora. Então, muitas vezes, são mulheres que estão atuando, do ponto de vista político, contra os interesses das próprias mulheres. Então, isso é um fenômeno complexo que a gente vai acompanhar na política. E tem uma outra coisa que eu diria, tá? Que é a seguinte: talvez o campo mais progressista tenha ficado com um pouco de receio da participação das mulheres pelo trauma do impeachment da presidente Dilma Rousseff. E aí, com isso, o que tem acontecido? A extrema-direita e a direita entendeu a necessidade da importância das mulheres na participação política, e aí tem lançado candidaturas que são candidaturas de mulheres antigênero, ou mulheres que estão defendendo agendas que são extremamente excludentes do ponto de vista de direitos ou representam retrocessos. Então, ou seja, o quadro é bem complicado, né? Então, na verdade, a participação feminina, no seu ponto de vista, nesse momento de eleição, é uma participação que, apesar de ser uma figura feminina, foca em agendas conservadoras, muito de direita, extrema-direita, e dos homens, né? Que são pautas machistas, muitas vezes misóginas, elas estão ali representando. Queria também te fazer uma outra pergunta sobre esse fenômeno que a gente tem observado de pessoas que estão chegando na política sem serem conhecidas, estão conseguindo angariar voto, como o Marçal, como a Cristina Grêmio. Você acha que isso é uma tendência, é um fenômeno, e que os eleitores, de certa forma, os eleitores, as eleitoras, eles andam sedentos de figuras novas na política e estão cansados dessas figuras que são tradicionais da política brasileira, que sempre estão aí se candidatando? Bom, acho que também o caso de Curitiba, assim como São Paulo,